Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e desejo a todos uma ótima quinta-feira. Que Papai do Céu abençoe o nosso dia, que ele seja muito tranquilo, muito produtivo, que possamos ter mais atenção, mais compromisso com as nossas atividades, para que a gente conclua a nossa semana com muito êxito. Meus amores, nossa aula de hoje é de matemática, certo? Como vocês sabem, toda quinta-feira a gente vem estudando o quê? O material A Prova Mais, né? Gostaria que vocês pegassem o materialzinho de vocês, a Prova Mais Matemática, para que a gente possa iniciar a nossa aula. O conteúdo da nossa aula é os elementos que estão incluídos nos gráficos, ok? Vamos explorar os gráficos, certo? E os seus elementos. Meus amores, o gráfico nada mais é do que uma tentativa de expressar visualmente os dados ou valores numéricos de maneiras diferentes, certo? Para facilitar o quê? Para facilitar a nossa compreensão do assunto a ser explorado, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos dos gráficos mais utilizados. Abram aí o materialzinho de vocês na página 89. Aqui vocês podem observar um gráfico de coluna. Ó. Observem que os dados eles estão representados verticalmente, certo? Outro gráfico bastante utilizado é o gráfico de barras. O gráfico de barras tem os seus dados representados horizontalmente. Percebam que é horizontalmente o gráfico de barras. Já o gráfico de setores, ele tem uma representação circular, né? Vocês podem observar que é o todo e as partes, né? Então, aqui tem a ideia de proporcionalidade, né? Onde a gente vai poder comparar essas partes, certo? Meus amores, e quais são, observando aqui esses gráficos, quais são os elementos presentes neles? A gente pode observar aí título, legenda, números, fonte, né? Observem aqui no quadro. Aqui a gente tem destacado os elementos que estão presentes nos gráficos. Título, fonte, que pode vir com o ano, né? Números, legendas. O que é o título? Vocês percebem que os textos, eles têm título, né? Que é o assunto que vai ser tratado aquele texto. O gráfico nada mais é também do que o assunto que vai ser retratado nesse gráfico. Então, é a respeito das informações desse gráfico. Aí tem um título bem destacado, certo? Fonte, de onde é que foi retirada as informações desse gráfico, ok? Números. Os números, eles são importantes nesses gráficos para comparar. Então, a gente consegue comparar a partir desses números. E esses números, eles podem representar uma quantidade ou o tempo, representados por mês ou ano, ok? Os gráficos, eles também apresentam legendas. As legendas, elas facilitam que a leitura do gráfico. Então, a leitura do gráfico, né? Então, a gente tem sistematizado, organizado as informações por cores, para que a gente possa compreender esses dados, certo? Meus amores, agora o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai corrigir a atividade 94. Primeira questão. Observe o gráfico e identifique os elementos, né? Percebam que toda questão de gráfico desse material vem pedindo para observar, porque é muito importante você observar para que você possa responder corretamente, certo? Observe aí, aqui a gente tem um gráfico de setores, né, na primeira questão, e um gráfico de colunas. Os itens, cada item desse tem algumas perguntinhas, né? Item A, o gráfico ele apresenta título? Observando aí, você marcou sim ou não? Eu percebi que muitos marcaram não. Muito bem, acertaram. B, qual a fonte dos gráficos? Eu percebi uma dificuldade muito grande nessa questão.
Eu acredito que é porque está muito pequenininho, né? A fonte vocês não conseguiram identificar. Por isso que é importante vocês observarem, ficarem atentos aos gráficos, ok? Observando aí a fonte é a Conferência das Nações Unidas, ok? O ano de publicação aparece nos gráficos? Não, né? Observe que não tem. Os números, eles que aparecem nos gráficos, eles representam o quê? Eles representam a quantidade, né? A quantidade de água. A gente vai pular para a segunda questão agora. Observe o gráfico a seguir e descreva os elementos nele presentes. Vamos observar o gráfico e destacar os elementos, certo? Taxa de mortalidade infantil por região. Ano 2013, né? Observe aí, será que essa informação, né? Esse tema é o título do gráfico? Será que é sobre isso que vai se tratar o gráfico? Se for, então você coloca título. Que mais? Esse gráfico apresenta números? Apresenta, né? Então a gente coloca números. Esse gráfico tem fonte? Tem, né? Então foi retirado aqui esse gráfico, essas informações desse gráfico do IBGE. Então, você coloca fonte. Você observa que é um gráfico de quê? De barras, né? Então, tem o quê? Tem título, tem ano, né? Ano 2013, ano, ok? Terceira questão da página 95. Marque as opções que apresentam elementos presentes no gráfico. Observe o gráfico. Países mais populosos do mundo em milhões de habitantes. Aqui é o título, né? O título desse gráfico. Ele tem fonte? Observe aí. Não tem fonte, então você não marca. Números. Esse gráfico tem números? Tem, né? Que é a quantidade de habitantes. Números. Quarta questão. Descreva quais os elementos que estão presentes no gráfico a seguir. Você observando esse gráfico, você vê de cara o título, né? Distribuição da água no mundo. Tá bem destacado. É o assunto que vai ser tratado nesse gráfico, né? Você observa, será que tem legenda? Você vê aí as coresinhas, né? Organizando cada partezinha do gráfico, né? Ó, a corzinha, o azulzinho mais claro, água congelada, que é a maior parte, 71%, que é água congelada. O que mais? Tem fonte. Mundo Educação é a fonte, né? Que é o site de onde foi retirada essas informações, certo? Então, quer dizer, tem título, tem legenda, tem números, né? E tem fonte, certo? Então, você coloca esses elementos. Hora da atividade, meus amores. A atividade de hoje está na página 102. Vocês vão fazer a quinta questão e a sexta questão. Vocês vão observar os gráficos e vão marcar os itens corretos. Na quinta questão, pede para você observar o gráfico, né? Esse gráfico representa a quantidade de alunos, né? Alunos de graduação e pós-graduação. Então, vocês vão observar e marcar dois elementos presentes nesse gráfico, né? Então, você vai observar, será que tem título? Será que tem fonte? Então, você só vai saber se você observar esse gráfico, ok? Na sexta questão, observe o gráfico seguinte. Preferência por modalidade esportivas, certo? Você pode observar aí que a maior parte, né, 40% é o futebol. Então, a maioria das pessoas preferem o futebol. Pergunta da sexta questão. Qual dos elementos descritos abaixo não está presente no gráfico? Ó, prestem atenção. Essa questão pede o elemento que não está presente. Então, você vai observar quais estão presentes para que você perceba qual é o que está faltando, ok? Esse gráfico tem título? Se tiver título, ok. Esse gráfico tem legenda? Se tiver, ok. Se não tiver, você marca. Então, é o que está faltando. Qual é o elemento que está faltando, ok? Que você vai marcar. Pronto, meus amores. Quinta e sexta questão. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado, certo? Estou à disposição para ajudá-los. Meus amores, boa aula, boa atividade e até a nossa próxima aula. Beijo!